Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo. Eu sou a Aline Rosa, terapeuta integrativa e psicanalista junguiana. Hoje a gente vai falar sobre o tema da rigidez e do controle e como a rigidez e o controle pode nos impedir de mudar, de fazer as mudanças que a gente quer para a nossa vida. E talvez, assim, muitas vezes a gente não percebe que temos essa rigidez, esse controle que estão nos impedindo, nos causando dificuldades, né? Como que é para você aí? Será que você identifica essa rigidez, esse controle? Como que, como que você enxerga isso na sua vida, tá bom? Então eu vou falar um pouco mais sobre isso. E se te interessar, acompanhe aqui o vídeo, até para você entender um pouco mais, né, sobre essa questão, né, e como isso está impactando a sua vida atualmente, tá bom? Bom, a rigidez, ela fala muito de um comportamento, né, que a gente está muito preso a certas crenças, a certos pensamentos, ideias, e aquilo ela estrutura a nossa vida de uma forma que parece que outros pensamentos, outras ideias, outras formas de ver a vida não tem aí uma brecha, né, para entrar nessa estrutura que a gente já está como uma caixa aí, né, ou algo que está fixo, né, fixado na nossa estrutura. Não tem essa oportunidade de você permitir novos conceitos, novos elementos, novas ideias, né? Então, você fica muito fixado naquilo que você já construiu para sua vida, né? Essas ideias, esses pensamentos, essas crenças. E essa rigidez, né, faz com que você não consiga alcançar uma nova visão. Porque veja bem, né, você internamente você não aceita o novo, você não aceita uma ideia diferente, você se prende muito a certas verdades que você não consegue refletir um pouco mais para entender se realmente aquilo faz sentido, se tem algo ali que pode ser considerado, se você pode aproveitar uma parte dessa desse novo conceito, essa nova ideia, e aí começar a reformular aquilo que você já tinha antes como uma estrutura. Então, você não consegue trazer isso que é novo para a sua vida, né? Então, assim, existe essa dificuldade dessa mudança, porque talvez você não tenha percebido quanto isso está estruturado dentro de você, quanto isso está fixado, o quanto você não tem permitido que o novo aconteça aí para você, né? Então é importante você olhar, né, para essa parte sua que enrijeceu, vamos dizer assim, né? Então eu tô com isso concretado, vamos dizer assim, e nada que eu não consigo acrescentar um outro elemento, algo diferente para mudar, né, aquela estrutura que eu já que está extremamente enrijecida. E falando um pouco sobre o controle,
Então, o controle vem muito também dessa estrutura enrijecida, né? Veja bem, né? Você construiu algo e ali você tem todas as verdades, todas essas informações que são fixas para você, que você não abre mão, não consegue considerar, né? Outras coisas novas. E essa estrutura que você fez, ela é parte desse controle, né? É um controle para que você possa lidar com as coisas externas da vida, possa lidar com as suas dificuldades. Então, na verdade, isso que você criou é uma forma de proteção para as coisas que acontecem ao seu redor, né? A gente pode pensar assim numa fortaleza, né? Então a gente pode fazer essa analogia, né, com os castelos medievais, por exemplo, né? Tinha aquelas muralhas, aquelas fortalezas. Então esse é o grande muro que você constrói e é uma forma de você controlar, né? Para que você não se sinta invadido, para você se proteger de algum inimigo, né? Você tem sempre essa visão do inimigo, do que eu posso ser atacado, eu posso sofrer algum tipo de dano, tá? E quando a gente fala sobre esse inimigo, esse aspecto assim da invasão, do ataque, a gente está falando do medo, né? Da emoção do medo. Então, por trás do controle, a gente tem muito presente essa questão do medo. Então, do que eu tenho medo que me faz eu me armar dessa forma? A construir essa grande muralha, né? A ter essa estrutura rígida, que eu não aceito influências, eu não aceito que pessoas venham com ideias diferentes, que tragam novos conceitos, tá? Então esse medo ele está muito presente na vida de quem tem esse controle, essa rigidez, essa dificuldade de se abrir para o novo. E também é importante considerar, eu tenho medo do quê, né? Por que o novo me assusta tanto? Eu tenho medo de perder o que eu já conheço, eu tenho medo de passar por algo que é difícil, que eu já passei, e aí eu não consigo pensar que isso pode acontecer de novo, então eu tenho muito medo disso acontecer de novo, e aí eu construo essa estrutura, né, que eu me fecho ali para que nada venha me atacar, né, nada venha me invadir e me causar esse mal que me causou lá atrás, em algum momento da minha vida, né? Então é importante você considerar muito a questão do medo, quais são os medos que eu carrego, do que eu me defendo, por que eu construí essa proteção que está tão bem protegido, né? Que eu nem me permito sair desse lugar que eu estou, assim como eu não permito que nada de fora venha me visitar, venha trazer novos elementos para a minha vida. E isso, né, esse comportamento, esse controle, essa rigidez, ela traz muitos prejuízos para a nossa vida, né? Então são prejuízos ligados a conquistas mesmo, né? Talvez de trabalho, de crescimento na sua carreira,
prejuízos nas nossas relações. Às vezes você tem uma amizade que você está tanto tempo dentro daquela amizade, mas aquilo está tão confortável que, na verdade, assim, não é alguém que te acrescente e traga um apoio, coisas boas para você, mas é só porque você já conhece, porque você já está confortável com aquele lugar, né? E aí você vem mantendo algo que você poderia, de repente, trazer novas amizades, novas pessoas, que até possam te acrescentar novas visões também, né, de vida, trazendo outras oportunidades, tá? Então tem muitos prejuízos na nossa vida como um todo, fora que também a gente tem um grande prejuízo, que é o prejuízo da estagnação. Então, a gente se sente estagnado, então parece que não tem uma nova amizade, não tem coisas novas acontecendo. Você está há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos dentro de um mesmo padrão, com acontecimentos assim muito parecidos. E aí você vê pessoas crescendo, se desenvolvendo, vivendo vidas tão diferentes da sua e você não consegue identificar o porquê que você está ali nesse lugar, né? Nesse lugar de estagnação. Então, assim, esses prejuízos, né, que são causados, né? A gente, quando carrega essa rigidez, né, esse controle, você não consegue enxergar as oportunidades, sabe? E aí você tem uma dificuldade de enxergar que talvez aquela pessoa que veio e te falou algo que, que parecia algo muito assim diferente, que talvez até te trouxe algum tipo de incômodo, né? Que aquilo que ela te trouxe é uma oportunidade para você, né? É uma oportunidade de mudança, é uma oportunidade que vai te levar para novos caminhos. Então, você simplesmente não vê essas oportunidades chegando, você não consegue identificar que existem outras possibilidades, porque lembra bem, né? Você está fixado dentro lá das crenças, dos padrões, dos pensamentos que já são muito bem formatados, tá? Então, assim, você não consegue enxergar, né? Você não consegue enxergar, porque na verdade, se você observar bem, você tem esse bloqueio, né? Então, quando vem algo novo, quando vem alguém que traz algo novo para você, isso de alguma forma automaticamente vai bater nesse muro, né? Vai bater nesse bloqueio. E aí isso pode te causar talvez até sentimentos assim desagradáveis, às vezes uma irritação, né? Você fica com raiva daquilo que a pessoa te falou. Vem muito um julgamento, uma crítica, né? Parece que isso é muito automático, você já julga, já critica, já se defende, você já tem uma resposta pronta para aquilo, né? Então, é a coisa da defesa, né? Então, eu sinto que aquilo que a pessoa trouxe é como se fosse um ataque, né? A minha estrutura. E aí eu já me defendo, né? Eu já uso dessas armas que são as críticas, né? O julgamento. E tudo isso às vezes é muito automático se você não parar para observar. Bom, por que que eu fui tão reativo,
né, nessa conversa com essa pessoa? Por que ela me traz, assim, me afeta tanto, né? Me deixa tão irritado, né? Por que eu fiquei tão estressado com isso, né? Então, assim, você fica nesse lugar dessa reatividade diante dessas, né, dessas oportunidades e dessas pessoas que vêm ou situações que aparecem, né? Querendo te mostrar uma outra visão, querendo te ajudar a sair desse lugar que você está para ir para um outro nível, certo? Então, é importante você identificar o quanto isso acontece para você, o quanto, de repente, mudanças que acontecem, imprevistos, o quanto isso te tira do sério, o quanto que isso faz com que você fique muito tempo apegado numa reclamação, né? Até numa lamúria, né? De você ficar sempre recordando assim, nossa, teve uma situação que aconteceu e aí eu tinha um dia que eu ia fazer tal e tal coisa e de repente tudo mudou, aquela pessoa me tirou do sério, né? Aquela pessoa ela fez algo que não estava planejado ou ela acabou bagunçando assim o meu dia a dia, né? Então, muitas vezes quem tem essa rigidez muito, né, muito acentuada, ela vai ficar lembrando dessa situação que às vezes é uma situação corriqueira para muitas pessoas, né? Então, assim, acontece, né? Tem um imprevisto, alguém passou também por uma situação que precisou mudar muitas coisas, mas quem tem muita rigidez, ela fica ali presa nos pensamentos, na reclamação, e aí ela fica no nível de estresse tão grande que ela fica sempre lembrando dessa situação. A situação passou tanto tempo já, tem meses, tem anos até, e a pessoa continua lembrando do que a pessoa atrapalhou ela, fez isso, fez aquilo. Então, é uma forma também aí de você parar para pensar, né? Se tem situações que você fica recordando e fica sempre pensando quanto aquela pessoa te prejudicou, quanto a pessoa te fez um mal. Então, isso é um aspecto muito dessa rigidez, né? Você fica sempre lembrando, você fica sempre pensando. São coisas que é importante ser consideradas, né? Além dessas situações que acontecem, são imprevistos, né? Que você não sabe lidar bem, porque, novamente, você tem uma estrutura, você quer que tudo siga dentro daquilo que é previsível para você, então ninguém pode agir muito diferente do que você espera, né? Da sua expectativa. As coisas têm que caminhar um pouquinho dentro daquilo que você já acredita que seja o certo, né? Então, além dessas questões que são imprevistos e que mexem muito com quem tem essa rigidez, esse controle, observa na sua vida, assim, nos teus hábitos, na tua forma de fazer as coisas. Percebe se tudo vem se repetindo durante muito tempo, se tudo é muito igual, né? Se você continua fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Então, observe no teu dia a dia, será que você tem se permitido de repente
comer algo diferente, né? Às vezes fazer um passeio num lugar que você até pensou em ir, mas aí você não está incluindo isso no teu lazer, né? Então, será que você está sempre... É tudo sempre muito programado, né? Assim, a tua semana parece que segue um script que não pode sair daquilo. Não porque você tem as suas tarefas, as tuas, né, teu trabalho, mas porque você não permite que algo se flexibilize ali, né, nos seus horários. Então, esse também vai identificar o quanto você está rígido, o quanto você está fixado, o quanto você não está se permitindo, né? E aí tem também essas questões assim, quanto que o novo lugar, a nova pessoa, arriscar em coisas novas, né? Então, eu tenho algo que eu poderia fazer, mas eu tenho essa resistência, eu não consigo fazer essas coisas que para mim saem do meu padrão, né? E, e aí eu fico sempre, né? Eu fico sempre com a justificativa, né? Que é aquela coisa da crítica. Eu não faço, não é por nada, mas é porque eu identifiquei que isso não parece ser bom, e aí eu tenho toda uma lista de coisas que eu vou falar contra, mas na verdade aquilo é apenas uma justificativa, né? Se você parar para pensar realmente, você realmente refletir, você vai observar que tem coisas boas ali, né? Que você pode fazer diferente, que você pode incluir na sua vida. Então, assim, observa muito se o que você pensa está sempre assim, parece que o teu pensamento é sempre um aspecto assim de crítica, como se fosse uma defesa. Então, para tudo que vem, você rebate. E aí você diz o contrário, aí você dá as justificativas que você tem. É muito comum a gente não perceber, né, que a gente tem essa rigidez, que a gente tem esse controle. Mas se você observar os teus pensamentos, eles vão te trazer muito isso, né? Eles vão te falar, vão ser pensamentos assim muito negativos e muito constantes, assim, né? Muito obsessivos até, né? De falar sempre coisas que, não tá certo, não deve ser feito assim, isso aqui a pessoa tá louca, né? Trouxe essa questão para mim. Então, tem pensamentos assim, né? E também vem muito da fala. Tem pessoas que falam muito, né? E às vezes isso fica muito claro para outras pessoas e às vezes até para ela mesma. Então, pode ser que pessoas próximas de você já tenham te chamado a atenção até para isso, assim, né? Você está sendo muito rígido, né? Você está sendo muito fechado, né? Você não está enxergando que pode ter aí outras coisas que você pode fazer, por exemplo, né? Para quem é mais pensamento e não fala tanto, né? Não tem esse costume de falar tanto, é importante ver os pensamentos, né? Se puder anotar os pensamentos e ver o que esse pensamento está te dizendo, aí você vai conseguir ter mais essa observação, né? Vai conseguir observar melhor como que você está se comportando, como que está acontecendo essa rigidez, né? E esse controle. Então, assim, né? Existem esses aspectos, pensamentos da sua fala, do teu dia a dia, né?
dos imprevistos. E outra coisa importante para você analisar, que é algo assim que é muito sutil, né? É muito inconsciente às vezes, né? Aqui eu estou trazendo um conceito que é dentro da psicanálise, né? Da linha junguiana, é que a gente tem uma energia, que a gente chama de energia psíquica, né? Da nossa psique. E essa energia, muitas vezes o indivíduo ele vem, né, com sintomas assim de tédio, né? Parece que ele não tem prazer pela vida, parece que ele sente até uma certa depressão, né? Como se tudo fosse uma monotonia, nada tivesse dando continuidade ou tendo algum progresso. Então esses sintomas, né, geralmente quem vem para terapia, podem ser sintomas aí que estão ligados, né? Muitas vezes a gente identifica essa rigidez da pessoa, nessa resistência em mudanças, esse apego ao controle, né? Assim, um apego que acaba fazendo com que ela não perceba que, na verdade, esse tédio tem a ver com essa falta de movimento na vida, né? De motivação, dessa energia direcionada para as coisas que ela pode realizar na vida dela, né? E aí tem essa desmotivação, essa baixa libido, né? Então, isso são sintomas que a gente pode chegar nessa estrutura mais fixa, né? Mais rígida. Outra coisa também que a gente observa dentro da análise junguiana, né? Dentro da terapia, a gente analisa muito os sonhos da pessoa. Então, quando a pessoa chega, né, com esses sintomas, né, com essa queixa de dizer, minha vida está tão parada, eu estou me sentindo entediado, parece que as coisas não estão acontecendo, eu fico olhando para as outras pessoas, eu sinto até uma certa inveja, porque tem tanta coisa legal e para mim não tem, né? Então a gente procura analisar muito o que está no inconsciente dessa pessoa, o que de fato, né, ela está vivendo internamente. E aí tem muitos sonhos que falam, sonhos, né? Sonhos da gente dormir, um sonho ali que mostra desse inconsciente. Tem muito sonho que fala assim, da pessoa estar em lugares que são ambientes fechados, né? Eu estava falando da estrutura fixa, né? Então, a pessoa está dentro de um sonho o tempo todo que está num quarto, que é tudo trancado, é tudo fechado. Ela sai de um cômodo, ela vai para outro e nunca parece que encontra uma saída, ou parece que está sempre, o sonho está sempre dentro de um lugar fechado, né? Então, um sonho assim pode falar, né, de algo que eu não estou encontrando uma saída, não estou conseguindo achar novos lugares, né? Lugares mais abertos, lugares que me falam de uma amplidão, né? Também às vezes são ruas sem saída, né? Eu estou andando numa rua, no sonho, e aí eu percebo que eu não consigo. Parece que toda rua que eu entro num beco sem saída, né? E então esse sonho também pode falar assim, né? A pessoa está presa ali, labirinto, né? Labirinto que eu não encontro também, onde que não tem fim, né? Então são informações do inconsciente, né? Trazendo para a pessoa, olha,
como que você se sente realmente, olha o lugar que você está, né? Então é tudo muito parado, às vezes nesse sonho, eu fico preso em lugares que eu não consigo me sair, me soltar. Tem sempre essa sensação, talvez, de sufoco, né? De estar preso, tá? Então essas são algumas informações. Outra coisa também que a gente analisa muito, que vem dessa energia, né, que a pessoa tem do inconsciente dela, é que certas coisas acontecem na vida dela e parece que tudo parece uma coincidência, né? Então, tem coisas em casa que, por exemplo, estão apodrecendo muito fácil, né? Então, não tem só a ver com o ambiente externo, né? Ou um acondicionamento, assim, por exemplo, de uma comida, né? Mas, coincidentemente, né? Na verdade, essas coisas começam a se estragar mais fácil, né? Então, tem plantas que estão secas, né? Estão perdendo a vida ali, né? Na verdade, isso está mostrando para ela externamente, olha, né? Tem algo aqui que está precisando mudar, né? Está precisando reformular, está precisando você ter um cuidado, né? E isso vai também ser externalizado das coisas que acontecem no dia a dia da pessoa. Bom, gente, então falei aqui sobre a rigidez do controle. Veja o que faz sentido para você, o que está acontecendo na sua vida agora. Observa se isso que eu trouxe está fazendo sentido, né? Quanto você está fixado, quanto você não se permite vivenciar essas coisas novas, né? Existe esse tédio na sua vida, você está percebendo isso? Quanto tempo você está percebendo isso? E, e aí, se você precisar também de uma sessão de psicanálise, de terapia, fique à vontade em me procurar, né? Para que a gente possa ver aí essas questões da rigidez, do controle, como que você pode ir desconstruindo isso, se permitindo, né? Permitindo se abrir um pouco mais para a sua vida, para as coisas novas que estão aí aparecendo para você, tá bom? E se você gostou do vídeo, curta o vídeo ou compartilhe com outras pessoas. Agradeço a sua presença aqui e até uma próxima.